15. Lucas 15. Jesus amado, cadê o esboço? Aleluia, Senhor. Senão ia ter que haver uma substituição às pressas aqui. Ainda bem que o pastor é sempre preparado, né, pastor Liu? Ah, você tem um aí só para me emprestar, então? Amém. Lucas 15, a partir do verso 11, o poder da decisão. Quem conhece aqui a história do filho pródigo? Obrigado, presbítero. Todos conhecem, né? Ou a maioria. Deixa eu ver se tem um rostinho novo aqui. Nossa, hoje não tivemos visitantes. Então a palavra era para nós mesmos. Amém? Então todos conhecem a parábola do filho pródigo. E eu acredito que todos já leram e todos já se identificaram em algum ponto. Mas que o Espírito Santo venha nos direcionar aqui esta noite em um ponto de vista diferente ao qual você nunca viu. Amém? Lucas 15, 11. Vamos ler primeiro os 3 primeiros versos, 11, 12 e 13. Amém? Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim o pai repartiu a propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo desenfreadamente. Você sabe o que significa filho pródigo? Tem algumas traduções aqui. Desperdiçador, extravagante, exagerado. E o poder da decisão está em suas mãos, como eu disse. E essa primeira atitude, essa primeira decisão que o filho pródigo ele teve, foi a do egoísmo e da insatisfação. Quem crê que ele tinha tudo na casa do pai aqui? Assim como eu e você. Amém. Mas então por que às vezes a gente é tão egoísta e insatisfeito? Por que às vezes a gente se comporta dessa maneira? Por que às vezes a gente quer deixar a casa do pai para outras coisas? O pastor tem dito aqui algumas vezes, ele sopra no altar e algumas vezes ele fala: nossa, eu tenho sentido falta de muitas pessoas no culto. Ele fala isso ou não fala? E é só ele que sente, ou eu e você também sentimos quando a gente senta na cadeira e não tem uma pessoa ao lado? Em algumas ocasiões a pessoa estava doente, teve um compromisso sério. E em outras, ela quis apenas ficar em casa assistindo uma TV. Ou tirando uma tarde de lazer, que ele fala assim: eu sou filho de Deus, eu também mereço. Só que daí você acha que merece, no dia de domingo, às 6 horas da tarde, você resolve ir passear. E nos outros 6 dias e meio, por que 6 dias e meio? Porque até às 6 horas da tarde também é mais meio-dia e o resto você quer passear, você tem para passear, mas não, você escolhe passear no dia do culto. E quando a gente escolhe isso, nós estamos sendo egoístas para com Deus.
Quando a gente escolhe outras coisas no lugar de Deus, a gente está dando mais importância para as coisas do nosso cotidiano que são mais importantes que Deus. Quando a gente escolhe ficar em casa e não adorar ao Senhor, você não está dizendo para Ele assim, ó, eu só quero a Ti e nada mais, nada além de Ti. É lindo cantar isso. É maravilhoso cantar. Mas o filho pródigo, o filho perdido, né? Ele teve essa atitude de se separar do pai, de partir para uma cidade distante, de pegar a sua herança e gastar desenfreadamente, vivendo a sua vida com extravagância, com exagero. Daí você fala, presbítero, mas eu estou aqui, eu não vivo minha vida com extravagância e exagero, porque eu nem tenho esse dinheiro todo. Alguém tem esse dinheiro todo? Essa herança. Mas quem disse que eu estou falando de dinheiro aqui? Quem disse que eu estou falando de dinheiro? Quem disse que essa herança é o dinheiro? A parábola do filho pródigo você pode interpretar de várias maneiras, assim como o Espírito Santo direcionar na sua mente. Quando você troca o Senhor por outras coisas, Mauá, a gente está trocando essa herança do Senhor, porque a gente está insatisfeito de estar na casa dele, porque às vezes o culto demorou um pouco mais do que você esperava, porque às vezes o Mendonça fecha às 21, daí você precisa correr para ir comprar alguma coisa, para você jantar, aí o pastor estica um pouquinho, porque a unção está poderosa no culto, daí você fala assim, nossa, eu confesso, eu já fiquei bravo com isso, confessando para o pastor aqui, esticou um pouquinho o culto, eu precisava trabalhar, e eu estava com fome, precisava ir no mercado, e eu não consegui ir no mercado. Mas a Bíblia vai dizer assim que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E como é que a palavra sai da boca de Deus? Do profeta. O que tem se declarado em cima desse púlpito, em cima desse altar, são preciosidades que a gente tem perdido às vezes, porque a gente está insatisfeito na casa do Pai. Glória a Deus, Senhor, e é verdade. Porque a gente age como servos insatisfeitos, filhos insatisfeitos, porque estamos pensando no que vamos fazer depois. Eu estou dizendo isso para você porque eu já caí pensando nessa forma. A palavra já foi uma bênção, o pastor não termina. Mas às vezes está acontecendo, às vezes não. A maioria delas, ou todas elas, estão sendo declarado palavras aqui de fortalecimento espiritual para a sua vida e para a minha vida. E a gente está pensando, talvez, como diz o pastor Claudio Duarte, às vezes você está na casa do nada, na caixa do nada. Às vezes você está pensando, isso acontece mais com os homens, né? Às vezes você está na caixa do nada, pensando em nada, menos naquilo que você poderia estar recebendo. Porque às vezes você começa a receber no começo. Daí você, na sua cabeça, como você acha que está demorando o culto, você já começa a ficar insatisfeito e você não recebe a melhor parte. Deus, ele sempre deixa o melhor para o final. Quem começa o culto, pastor, naquela empolgação, a gente não começa, a gente começa devagar. E Deus vai deixar o melhor para o final. Sabe por quê? Porque ele quer saber quem está mesmo interessado nas promessas dele. Ele quer saber quem está mesmo interessado em estar aqui na presença dele. E o filho pródigo foi egoísta
insatisfeito de estar na casa do Pai. Ele desejava estar em outro lugar. Ele desejou estar em outro lugar. Sabe, irmãos, graças a Deus, eu não desejo estar em outro lugar. Sabe por quê? Porque o outro lugar para mim nunca serviu, nunca foi bom. Eu não me alegro do meu passado. Eu olho para o futuro, eu olho para aquilo que o Senhor tem para mim. Eu tenho falhado, eu tenho pecado, sim, assim como você. Mas a gente não pode estar insatisfeito na casa do Pai. A gente não pode querer sair da presença do Pai. A gente não pode querer estar longe, a gente não pode querer... Olha, hoje tem várias cadeiras vazias. Alguns podem estar com um compromisso sério, outros podem estar assistindo uma TV em casa, dormindo. Eu vou trabalhar amanhã, hoje eu não vou no culto, vou descansar. Aí a semana daquela pessoa é atribulada, porque ele não recebeu o alimento necessário para ser fortalecido. Agora, segundo o pastor, vai aumentar, mas vai ter mais alimento, vai aumentar mais dias aí, né? Daí você vai falar, olha a sua insatisfação, já, nossa, mas eu já vou no culto, aí tem culto dos jovens, aleluia, tem o culto de ensino, tem o GC de casais, e o pastor quer aumentar. Aí o pastor sobe aqui, todo mundo fica com cara brava para ele, né? Mas o pastor, ele sabe também que você tem os seus compromissos. Ele sabe que você pode, se você não pode ir em um porque você tem um compromisso, você pode ir em outro. Não quer dizer que se for bom você estar aqui todas as reuniões, amém. Mas se alguma reunião você não tiver, com certeza em outros você vai estar se alimentando do Senhor. O que não pode é essa nossa insatisfação. O que não pode é a gente achar que o que a gente recebe no domingo está bom. E às vezes a gente acha isso com o nosso pensamento, mas a nossa vida não está dessa forma. As nossas dívidas financeiras estão lá no alto, os nossos problemas familiares estão complicados, o nosso trabalho está por um fio, e você acha que o domingo é o suficiente. Toda vez eu prego dessa forma, por que será? O Renato que falou um dia, acho que é Deus que usa a gente dessa maneira, não é possível. Acho não, tenho certeza em nome de Jesus. Eu quero que vocês entendam uma coisa. A gente, quando a gente vem para o culto no domingo e insatisfeito, assim como o filho pródigo, eu confesso para você, quem nunca, num domingo, depois do almoço, estou cansado, hoje eu acho que eu não vou no culto. O diabo vai vir mesmo na sua mente e na minha mente. Mas isso que a gente precisa ter esse discernimento. Se a gente não quer vir, porque algo de bom vai acontecer aqui. Então o diabo já está querendo, se pudesse se materializar e dizer para você não vai, ele se materializava. Na sua frente falava, não, não vai. E te oferecia aquilo que você mais gosta ainda. De comer, de beber, para você não vir. Só que daí a gente depois não pode reclamar de como é a nossa vida, de como a nossa vida está e de colocar a culpa em Deus por causa dessas coisas. Na verdade, poder reclamar a gente pode, porque Deus é tão misericordioso que se você for com o coração contrito e arrependido aos pés dele e reconhecer isso e pedir perdão, como a gente vai ver no final, como a gente o que tem no final, o que tem para nós é demais.
O que tem para nós no final é demais, mas só os fortes resistirão. Você é forte? Só os fortes resistirão. Porque o que tem para nós aqui é demais. Cadê a pastora Amanda? Ah, tá. Eu ia fazer uma menção com ela agora. Estou tentando procurar ela, a pastora Amanda. Eu falei, será que eu estou tão nervoso que eu não estou conseguindo ver a pastora Amanda? Ah, tá bom. A pastora Amanda é uma benção. Assim como seu marido Raimundo. Benção demais, não é? Raimundo é demais. Quem está entendendo até aí? O filho pródigo, ele se enganou e cometeu esse erro tão grande, imaginando que a sua felicidade estaria garantida se conseguisse a fortuna, a herança de seu pai. Ele pensava que o dinheiro era fonte de felicidade. Aqui a gente está falando do dinheiro, só que a herança que ele perdeu aqui era espiritual, que ele estava perdendo aqui, era essa herança espiritual. Na casa de meu pai, não era isso que eu ia falar, há muitas moradas, né? Mas não era isso que eu ia falar. A gente tem tudo. Da onde a gente veio, da onde Deus nos tirou, só você sabe de onde Deus te tirou. Só eu sei de onde Deus me tirou. Quando a gente começa nesses assuntos, a gente lembra de uma hora. De novo. Ontem lá no churrasco lá em casa, a gente ficava dessa aí. Um falando quem que era pior que o outro. Mas quem ganhou foi o pastor André e o Mauá. Mas Deus escolhe as coisas loucas desse mundo. Deus escolhe. E hoje nós temos um respeito e uma admiração por essas pessoas que aqui eu falei, porque a gente sabe que são homens de Deus. Homens que passam por provações como eu e como você. Mas o mais importante é a gente não desistir. A gente não ter esse coração egoísta de achar que você está bem longe da presença do Pai, porque você não está, você não vai ficar. Quantas vezes a gente já sentou para conversar e falou disso? Dos problemas e das dificuldades. Quantas vezes a gente já chorou e tentou resolver ao nosso modo. Mas Deus nos chama essa noite. Volta, filho. Volta, filho. Não fique disperso, filho. Não fique insatisfeito, filho. Não pense que você consegue sem mim, porque você não consegue. Deus falou isso comigo. Não pense que você consegue sem mim, porque você não consegue. E é verdade, eu não consigo, você não consegue. Sem mim nada podereis fazer, diz o Senhor. Aleluia. Foi doloroso para o pai essa atitude, essa decisão de abandonar. O Senhor não quer perder nenhum de nós, irmão. É a gente que se perde do Senhor. Você acha que não foi doloroso para o pai do filho pródigo ouvir isso? Dá-me a minha parte da herança. E eu quero partir. Foi doloroso. O diabo cegou o entendimento do jovem. 2 Coríntios 4:4. O diabo, ele cega o nosso entendimento, irmão. Amém?
Quem achou ou quem não achou, dá um glória aí. Amém. Segunda Coríntios 4:4 diz assim: o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes. Não está errado o Deus com letra maiúscula aí? Porque aí tá... Oi? Ah, tá tudo. Ah, é verdade. Perdão, desculpa, não. O português falhou aqui agora. Verdade, tá tudo maiúsculo. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Toma cuidado, irmão. Toma cuidado, irmão. Quanto mais afastado da casa do Pai, mais cego você e eu vamos estar. Quanto mais afastado da presença de Deus, menos você vai enxergar o que está acontecendo na sua própria vida, na sua própria casa. Quanto mais afastar de Deus, mais difícil é voltar. O Deus dessa era cegou os descrentes, mas aqui só tem crente. Aleluia. Aqui só tem filho. Não trate Deus somente como Deus Todo-Poderoso. Crie essa intimidade, filho e pai. A gente precisa criar essa intimidade, filho e pai, para com o Senhor. Senão o diabo vai cegar o seu entendimento. Você não vai mais enxergar. E quando você não enxerga, a sua fé enfraquece. Quando a sua fé enfraquece, você se afasta de Deus. Quando você se afasta de Deus, aí a gente vai para a segunda parte agora. Amém? A segunda decisão do filho pródigo. Ele teve uma atitude que o levou à humilhação. A ser humilhado. Lucas 15, do 15 ao 16. 15. Lucas 15. Aí, amém. Todos acharam? Você não pode ler aqui também, né? Por isso, foi empregar-se como um dos cidadãos da região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava alimentar-se com as vagens, ele desejava alimentar-se com as vagens de alfarrobeira. Nossa, deveria ter identificado o que é essa palavra. Que os porcos comiam, mas acho que é uma ração, né? Que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Fique com essa parte B aqui, ó. Mas ninguém lhe dava nada. Quando você se afasta de Deus, ninguém vai te dar nada, irmão. Quando você se afasta de Deus, na verdade, eles vão te humilhar. Eles vão dizer, aí, crentinho, não aguentou o baque? Já caiu por terra? Não foi você que pregou para mim uma vez? Agora está pior do que eu? Quando você toma decisões na sua vida, irmão, quando eu tomo decisões na minha vida, não baseado na palavra, não baseado na direção de Deus, a tendência dessas coisas acontecerem são muito grandes. No começo pode ser que você, nossa, eu me libertei. Você vai achando que eu me libertei. No começo a gente pensa, nós não. As pessoas pensam. No começo as pessoas pensam, eu me libertei. Quem nunca já não viu vídeos assim? Ah, eu era crente, daí a pessoa fala que foi para o candomblé, para a umbanda, aí no vídeo tá, eu me libertei. No meu trabalho tem várias pessoas assim. Tem uma moça lá que ela está atribulada, porque ela era
da igreja, era da igreja. Sabe por que eu usei a palavra era da igreja? Porque ela não tinha comunhão com Deus. Porque quem tem comunhão com Deus de verdade não vai se afastar. Quem tem comunhão de verdade não vai se afastar do Pai. E ela, agora todo tipo de problema no corpo, e você vê o olhar fundo da pessoa, sem brilho nenhum. Porque quando a gente se afasta do Pai, some todo o nosso brilho, some toda a nossa luz, porque é Ele que nos ilumina. É o Senhor que nos ilumina, irmão. E o filho pródigo aqui, ó, ele desejava alimentar-se com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Há uma diferença em você ser humilhado pelas pessoas e você se humilhar diante da presença do Senhor. Você ser humilhado pelas pessoas, eu tenho certeza absoluta que quando você está na presença do Senhor, dificilmente isso vai acontecer. E se isso acontecer, o Senhor é o seu ajudador. O Senhor é o seu socorro bem presente na hora da angústia. Porque às vezes a gente passa por uns perrengues na vida, não passa? A gente passa por umas dificuldades na vida, não passa? Só que se você passa essas dificuldades com Deus, você tem a plena certeza de uma coisa: Ele te livrará de todas elas. Muitas são as aflições do justo, mas Deus o quê? Os livra de todas. Mas aquele que tem intimidade, aquele que tem relacionamento, aquele que tem compromisso com o Senhor, aquele que não se afasta da casa do Pai, aquele que não está insatisfeito na casa do Pai. Glória a Deus. Nosso Pai permite que passamos por humilhação para poder falar a nossa alma. Quando você se afasta, quando você sai da casa, quando você, na verdade, o filho pródigo achou que estava levando a herança, mas ele estava deixando a herança. Porque quando ele achou que ele estava pensando, levando a herança, ele achou no reino físico, o material, o dinheiro. Só que no espiritual ele estava deixando a herança, ele estava deixando a vida eterna, ele estava deixando o Senhor, o seu Pai, o seu conselheiro. Ele estava deixando tudo isso, ele estava deixando a vida eterna. Aleluia, Jesus. Mateus 23, 12. O Pai permite, irmão, irmã, que a gente passe por humilhação para poder falar a nossa alma. Porque é assim que a gente vai ouvir o Senhor. Deixa eu ver se é isso mesmo. 23, 12, isso mesmo. Mateus 23, 12 vai dizer assim: pois todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Amém? O filho pródigo se exaltou. Ele achou que ele, recebendo a herança em dinheiro físico, e saindo e gastando e vivendo de maneira desgovernada,
Ele achou que nada poderia acontecer com ele. Só que daí então ele começou a ser humilhado, porque quando o dinheiro começou a acabar, aí somem os amigos, somem as propostas, os prazeres acabam, porque nesse mundo, irmão, a gente entende que no reino espiritual, como eu disse aqui, nem só de pão viverá o homem, mas para esse mundo aqui, para você viver bem, você precisa ter dinheiro, não é? Você precisa ter bens. Se você passar aqui na nossa, na rua da igreja mesmo, não sei se quando a gente acaba tem ainda, mas quando a gente chega, muitas vezes tem o bar ali rodeado de pessoas, um pagando bebidas, cerveja para o outro e tudo mais, e as coisas acontecendo, e a conversa sendo jogada fora, e a vida passando. E assim que o filho pródigo estava vivendo. Só que você acha que Deus, sabendo que você é filho, vai desistir de você facilmente? Deus é tão bom que Ele não desiste de nós, irmão. Apesar do nosso egoísmo, apesar do nosso pensar só em nós mesmos, Deus não desiste de nós. Aí Ele vai trazer para você, Ele vai fazer você passar por alguma dificuldade, alguma humilhação, para que você reconheça que sem Ele você não é nada. Ele vai fazer você passar. Eu não estou declarando isso na sua vida como algo ruim, mas não tem como você se afastar de Deus e as coisas derem certo para você. Você sabe disso, eu sei disso. Não tem como você viver uma vida sem a presença de Deus, sem o amor de Deus, sem os conselhos de Deus, sem a misericórdia de Deus. Ah, se não fossem as misericórdias do Senhor. Ah, se não fossem as misericórdias do Senhor. Mas você vai precisar suportar esse sofrimento. Eu não sei se alguém aqui hoje está nessa situação, mas você vai precisar suportar esse sofrimento. Porque há algo para o seu bem. Lamentações 3:27. Lamentações. Lamentações 3, 20, a partir do verso 27, vai dizer assim. Olha lá, tá aí. É proveitoso ao ser humano suportar o jugo e o sofrimento próprios da sua juventude. Que esses períodos de provação sejam vividos em solitude e silêncio. Afinal, foi Deus que determinou essa opressão sobre cada pessoa. Ora, põe o teu rosto rente ao pó da terra, em sinal de arrependimento. Talvez ainda haja esperança. Dispõe a tua face a quem te deseja ferir e engole a desonra e a humilhação, porquanto Yahvé não te despreza para sempre. Aleluia. Porquanto Yahvé não te despreza para sempre. Ainda que ele traga sobre ti muita tristeza. Ah, irmão. Ainda que ele traga sobre ti muita tristeza. E você acha que a causa da sua tristeza é o diabo. Você acha que a causa da sua tristeza é as pessoas. Você acha que a causa da sua tristeza... Ah, irmão. Tantas coisas que a gente precisa descobrir ainda do Senhor. O Senhor é aquele que fere, mas é o mesmo que fecha a ferida.
Deus endureceu o coração de Faraó contra o povo de Israel. Ele mandava Moisés orar, mas ele mesmo endurecia o coração. Sabe por quê, irmão? Sabe o que a gente entende nisso? Que muitas vezes não é o momento de muitas coisas que acontecem na nossa vida acontecer. Às vezes não é o momento. E você e eu, nós somos apressados. Não é o momento, irmão. Suporta. Eu tenho suportado. Às vezes eu tenho reclamado, eu confesso. Vocês não, eu sei que não. Ninguém aqui reclama. Não é verdade? Vocês são uma belezinha de Jesus. Só eu tenho reclamado. Eu sei que não. Ainda que ele traga sobre ti muita tristeza, a sua compaixão, o amparo, pois imenso é seu amor infalível. Afinal, não é do agrado de Deus trazer aflições, lamentos e pesares ao ser humano. Não é do agrado de Deus. Mas você faz por onde, irmão? Eu faço por onde? Você acha que é do agrado de Deus ele fazer você sofrer? Como só Deus sabe se você está sofrendo ou não? Você acha que é do agrado de Deus você está passando por essas aflições? Você acha que é do agrado de Deus? Esse sofrimento que você pensa, você acha que não passa? Não é do agrado de Deus. Não é do agrado. São as suas decisões, são as minhas decisões que nos levam a este lugar. São as nossas decisões, Mauá. Eu, Mauá, agora a gente tem conversado, né, Mauá? A gente vai orar um pelo outro agora, porque ficar só reclamando das dificuldades não dá não, porque nós estávamos competindo, quem estava mais com dificuldade, pastor. Mas vamos parar, irmão. Vamos orar melhor? Você ora por mim, eu oro por você. Né? Glória a Deus. Faça isso, irmão. A gente vai ter essa oportunidade agora, sábado que vem. Venha aqui orar, buscar o Senhor. Vamos orar um pelos outros. Orar pela prosperidade da igreja. Orar pelas nações. Jesus está voltando, irmão. Olha as guerras aí acontecendo aí, ó. O povo querendo oprimir Israel. Gálatas 6:8, você não precisa abrir, diz assim: pois quem semeia para a sua carne, da sua carne colherá ruína, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Se você continuar semeando para a sua carne, perdão, verdade, pastor, eu peguei, ó, não precisa abrir, mas o povo precisa ser alimentado, então é assim, Gálatas 6:8, verdade. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Se você pensa só nas vontades da sua carne, irmão, se eu pensar só nas vontades da minha carne, não queria só comer churrasco e deitar, assistir televisão, né, pastor? Mas daí, se você pensar só assim, o dinheiro do filho pródigo acabou, velho. Acho que o seu também não vai acabar se você não levantar cedo e nem trabalhar. A pastora Jéssica e a Sofia estão sofrendo acordar 4 horas da manhã, pensa que não, né? Hoje eu não escutei a voz da pastora Jéssica quietinha. Ela está de folga, né, hoje, pastor? Mas a gente precisa trabalhar, irmão. O filho pródigo só queria herança, só queria gastar, só queria viver de modo irresponsável. Entenda, irmão, que viver de modo irresponsável o quê? Isso é de Deus. A partir do momento que você entrou aqui, a partir do momento que você está dizendo amém,
para a palavra do Senhor aqui, ó, você não pode, eu não posso viver de maneira irresponsável, porque senão as consequências virão, a humilhação virá. Amém? Vamos para a parte boa agora? Nossa, não viu um glória. Senhor, em nome do... Vamos para a parte boa em nome do Senhor Jesus, amém? Você pode dar um glória a Deus? Mas a parte boa também tem uma parte meio... É difícil também, meu irmão. Só que a parte boa, você precisa ter uma decisão. Você precisa se arrepender. Irmão, sem arrependimento, irmão, sem reconhecer os seus erros, sem reconhecer as suas falhas, sem chegar diante de Deus e falar, Senhor, a culpa é minha, Deus está na situação. Mas como a gente é pidonho, Senhor, a culpa é minha, mas o Senhor pode me ajudar nisso agora? A culpa é minha, mas o Senhor pode me livrar dessa situação? A culpa é minha, mas o Senhor pode dar condição de eu pagar o cartão de crédito? A culpa é minha, mas o Senhor pode fazer aumentar minha renda de alguma maneira que o dinheiro não está dando? A culpa é minha, a culpa é sua, irmão. Eu não estou trazendo peso sobre você, mas eu sei que você está entendendo, né? As situações que a gente vive, Raimundo, a culpa é nossa. É a gente que se coloca nessas coisas. Então mas o filho pródigo teve uma atitude sensacional. Sensacional. Verso 17 do capítulo 15 de Lucas, do 17 ao 21. Olha aí a parte boa em nome de Jesus aí. A gente está num tempo bom. Você não sairá daqui insatisfeito em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu queria que a pastora mãe estivesse aqui agora por isso. Nós ficamos comentando bastante disso aí, né, irmão? Lucas 15, 17 vai dizer assim: caindo em si. Glória a Deus. Arrependimento, irmão. Disse: quantos empregados do meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? 18. Vou me levantar, voltar para o meu pai. Vou me levantar, voltar para o meu pai e dizer a ele: Pai, pequei contra ti. Pequei contra ti, pai, pequei contra o céu e contra ti. Dá esse óculos aí, pastor. Eu acho que eu também estou ruim de leitura. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. 20. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Ele ainda estava longe quando o pai o viu. Quando o pai o viu, o qual, movido por compaixão, correu. Isso é o pai. Movido por grande compaixão, tinha outras traduções, o abraçou fortemente e ternamente o beijou. 21. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Eu estava vendo um pedaço de uma ministração a respeito dessa parte. O filho pródigo aqui, ele não procrastinou. Procrastinação é pecado, meu irmão. Para de dizer que você vai fazer as coisas. Éder, para de dizer que você vai fazer as coisas e não faz. Para de dizer que você vai nos lugares e não vai. Para de dizer que você vai comprar e não compra. Para de dizer que você vai fazer diferente e não faz. Para de dizer que você vai no campinho com o Benjamin e não vai. Estou falando de mim, tá, irmão? Agora você faz as suas avaliações mentais aí. Ele ensaiou: eu irei para o meu pai e dizer: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Ele ensaiou e fez, Dalisson. Ele ensaiou e fez. Ele chegou diante do pai e disse: Pai, eu pequei contra o céu. Olha a humildade e o arrependimento desse homem. Eu pequei contra o céu e contra ti.
Eu não sou digno de ser chamado filho. Porque você não é digno mesmo, eu não sou. Foi Deus que nos escolheu, foi Deus que te escolheu. Então, irmãos, é arrependimento que a gente precisa. O pastor tem pregado aqui, e muito bem, a gente tem sido alimentado, e muito bem, a gente tem sido edificado, e muito bem. A unção é permanente nesse lugar, eu creio em nome de Jesus. Mas Deus sempre vai levar a gente para o arrependimento. Deus sempre vai levar você a se arrepender. Porque em algum momento você pode estar fazendo algo que não está agradando a Deus. Em algum momento você pode estar se desviando sem pensar e sem perceber da presença de Deus. Em algum momento você pode estar no automático. E Deus sempre vai levar a gente para o arrependimento. E esse é o nosso coração. Esse é o coração que a gente tem que ter. Contrito e arrependido na presença do Pai. Ele entendeu, ele caiu em si. A gente precisa cair em si. Às vezes a gente não cai em si, está ali na correria do dia a dia, está fazendo as coisas. As minhas responsabilidades no trabalho cresceram tanto que às vezes eu fico tão preocupado com o trabalho. Aí às vezes eu estou lá no serviço, eu vou sentar na minha mesa, eu sento e respiro e falo, Pai, me ajuda, porque eu não consigo sozinho. Então às vezes a gente está ali fazendo as coisas e não está reconhecendo. Pai, eu pequei contra ti. Me traz de volta para a tua presença, Senhor. Porque até isso vem dele. O querer, o efetuar vem dele. Tudo vem do Senhor. Aleluia. Aleluia. Ele não apenas desejou, ele fez. Muitas pessoas hoje em dia vão à igreja, ouvem a palavra, mas demoram muito a tomar essa decisão de arrepender-se. Você vem à igreja, você ouve a palavra, mas você não se arrepende. Você não reconhece os seus erros, eu não reconheço os meus erros, daí eu entro e saio aqui da mesma forma. Eu entro e saio aqui da mesma forma e nada acontece na minha vida. Você acha que essa palavra está vindo de mim, irmão? Você acha que essas palavras estão vindo de mim? Você acha que eu tenho esse poder para falar para mim, para você? E nada acontece. E passa semana, e passa mês, e passa o ano. Aí chega no final do ano, você vai lá e vai orar. Às vezes você vai falar, nesse ano vai ser diferente. O que foi de diferente do ano passado para esse ano para você? Você consegue fazer uma reflexão aí? Arrependa-se, irmão. Arrependa-se, Éder. Arrependa-se em nome de Jesus. Sabe por que é bom se arrepender, irmão? Aleluia. O ministério de louvor pode vir para cá, em nome de Jesus.